Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu tô gravando fim da tarde, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. E estava com saudades, porque tudo que é para levar a palavra, tudo que tem a ver com o levar a palavra, a mensagem do Senhor. Aquele que leva, ele é o primeiro a ser edificado, ele é o primeiro a ser exortado, ele é o primeiro a ser corrigido, ele é o primeiro que cresce. Então, eu estava com muita saudade de vir até aqui conversar com vocês e deixar uma reflexão. Mas eu tive doente muitos dias e fiquei com a voz um pouco rouca e eu não conseguia achar que a voz estava legal. Enfrentei algumas batalhas espirituais também, assim como todo mundo enfrenta todos os dias. E eu acho que tinha que ser hoje, é prova de Deus. O Senhor fez este dia para nós e que possamos celebrar. Então hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o Ministério da Reconciliação. Não sei se você já ouviu falar sobre o Ministério da Reconciliação, mas à medida que eu falar, certamente você vai saber do que se trata. O Ministério da Reconciliação nada mais é do que levar o Evangelho às outras pessoas, a todo ser vivente, a toda criatura, a todo ser humano. Então, por mais que você ainda não tenha descoberto o seu chamado, e se você descobriu, e glória a Deus por isso, e se não, glória a Deus também, vai chegar um momento que haverá esse despertamento, independente do teu chamado, independente se você vai atuar em um dos 5 dons ministeriais, independente se o teu dom seja de profeta, de pastor, de apóstolo, independente. O Ministério da Reconciliação é para todos, independente. Aquilo que nós recebemos de graça nós damos de graça. E esse é o Ministério da Reconciliação. Tem que botar o óculos porque, enfim, não tenho mais 15 anos. A mensagem da reconciliação fala sobre uma grande comissão. Não é um pedido, é uma ordenança. Então, uma grande comissão ordenada por Jesus. Todo aquele que um dia teve um encontro com Cristo, ele entra nesta comissão. Entra nesse grupo, nesse exército. E ele passa a ter, sim, a obrigação de levar adiante aquela mensagem que o alcançou um dia. Esse é o Ministério da Reconciliação. Qual seria a iniciativa divina? A reconciliação perdida há milhões de anos atrás, quando o mundo foi construído, quando o mundo foi feito pelo Senhor, através da boca, através de uma ordem dada. Quando Deus criou o homem e criou a mulher. Lá no Éden, sabe? Gênesis. No capítulo, acho que o 3, se eu não estou enganada, deixa eu só ver aqui rapidinho. Ali quando Cristo em forma do verbo, né? O verbo estava lá presente, Cristo. Então ali quando Deus, o Criador, ele fez o homem e a mulher e ele deu a Adão o jardim, todo mundo, e disse:
coloca nome, todos os animais, cultiva a terra. Está em tuas mãos, é tua. Tu és o dono. Poder sobre cada um desses animais e sobre toda a terra. Tô te entregando. Só que aí, naquele momento em que Eva, sendo levada pelo diabo, ali, incorporado numa cobra, numa serpente, come o fruto proibido, porque havia uma ordem: não coma da árvore do bem e do mal. Deus estava fazendo um teste com eles dois. Mas se ele era dono de tudo, Deus ainda era o Deus e continuará sendo Deus, dependente da situação e do tempo. No final dos dias, todos os dias, havia um encontro entre Deus e o homem. E Deus conversava. Na minha imaginação, eu vejo assim, Deus caminhando sobre o Éden e conversando com Adão. O que foi que aconteceu? O que você tem para me contar hoje, Adão? Ah, Senhor, hoje eu botei o nome dos animais. Ah, o animal tal teve filhotes. Olha, Senhor, aqui nessa parte do Éden está acontecendo isso, tal, ali, tal. Eu estou organizando dessa forma. E todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia ter um encontro com o homem. E a partir daquele dia, que há uma quebra de confiança quando Eva come aquele fruto e dá para Adão. E Adão, além de comer, quando Deus chama por ele na viração, no horário do encontro, Adão, seus olhos são abertos para o bem e para o mal. E ele nota, e ela nota que estão nus. Até então não tinha essa noção. Se escondem, pegam folhas, improvisam uma roupa lá e tal. E Adão, você não está me ouvindo? Eu já te chamei e tal. Ah, Senhor, é porque eu estava nu, estava com vergonha. Como é que você sabe que está nu? É que a mulher que tu me deu, além de Adão, foi quebrando todos os parâmetros. Tudo que Deus havia colocado tudo no seu devido lugar, tudo de maneira, olha, tu és o cabeça, tu vai cuidar dela, como eu cuidei, por toda a criação, que eu tive todo cuidado, você vai cuidar. E não vai comer da árvore da vida, do bem e do mal, perdão. Tem a árvore da vida também, tem, aliás. Em vez de ele assumir, porque a ordem foi dada para ele. O mundo foi entregue nas mãos dele para cuidar. Sabe? Que a mulher que tu me destes me deu essa fruta para comer. Aí eu acabei não resistindo. Olha só. E nesse momento houve a quebra da confiança. E no momento que eles comem e desobedecem a Deus, ele passa todo o poder que Deus tinha dado a ele sobre o mundo para as mãos do diabo. Isso é tão assim sério e tão certo que quando Jesus desce ao mundo, porque não havia outro ser para se fazer que fosse justo e não tivesse nenhum pecado, para que pudesse levar todos os pecados à humanidade, porque daí então, a partir daquele momento, Jesus sacrifica um animal para fazer roupas para Adão e para Eva, que folhas não durariam muito tempo, e ali acontece um sacrifício para proteção, para o bem, por amor. E
Daí em diante, o mundo jaz o maligno, como nós dizemos muitas vezes. Mas dali o pecado entrou no mundo. Os olhos foram abertos para o bem e para o mal. O mal entrou no mundo. E desta maneira, Adão passa o papel de dono do mundo nas mãos do diabo. E por isso tantas destruição, tanta catástrofe, tantas mortes, tantas injustiças, tantas guerras, tanta fome, tantas pessoas morrendo, e a humanidade coloca tudo que não presta na conta de Deus, e não é Deus. Não faz sentido Deus ser o próprio amor, caráter de Deus ser amor, e Deus vir e destruir, Deus vir e colocar enfermidades. Faz sentido. Mas se você olha para trás e tem essa visão da palavra de Deus, entende que o próprio homem, a própria criação do Senhor, entregou nas mãos do diabo aquilo que Deus fez e deu para ele, então você passa a entender que tudo de mal que acontece neste mundo vem do diabo. O diabo usa os homens. O diabo fala vozes estranhas. O diabo se apodera, assim como o Espírito Santo entrou em nós quando nós aceitamos a Cristo e passamos a ser morada do Espírito. O diabo entra naqueles que ainda não conhecem a Jesus, e por isso tantas injustiças e tantas guerras e tantos absurdos. E chegou um ponto, e havia partiu daí sacrifícios, matar cordeiros para levantar um altar e fazer sacrifícios para que Deus perdoasse os pecados. Era da lei, Velho Testamento, só que aquele sacrifício só durava um ano. Depois tinha que ser feito um novo sacrifício. Por isso que em tantas histórias do Velho Testamento a gente vê as pessoas indo aos tabernáculos uma vez ao ano para fazer os seus sacrifícios, para serem redimidas dos seus pecados, mas daqui a pouco teriam que voltar, porque já tinha vencido. Até que Deus disse, tem que haver outra maneira, porque senão toda a humanidade que eu criei está perdida e vai para um fogo eterno, uma condenação eterna. E olhando para todo mundo, não viu um justo sequer. Então aí ele envia o seu único filho para morrer por mim e por ti. Jesus traz todas as boas novas. O Evangelho é as boas novas. O Novo Testamento, os 4 Evangelhos, tudo o que foi descrito por os seus discípulos ou outros escritores, por inspiração divina, sim, fala das boas novas que Cristo trouxe, fez milagres e disse que aqueles que vinham após eles fariam coisas maiores do que ele fez. E somos nós essa geração. E tinha que ser Jesus, porque não teve um único pecado, mesmo sendo tentado. E quando nós voltamos para o início do ministério de Jesus e vemos aquela passagem que o diabo vai tentar a Cristo, e que ele diz, eu te dou todo esse reino, se tu se prostrares a mim, porque a mim foi dado todo mundo, todo este mundo eu dou a quem eu quiser, se tu se prostrares a mim. Então você volta e entende que na desobediência do homem, ele passou o mundo criado por Deus para a humanidade e entregou nas mãos do diabo.